Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode ser muito mais inteligente. Isso não tem relação nenhuma com nascer com uma mente de gênio ou ser superdotado. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você pode ser visto como uma referência, como as pessoas à sua volta podem te olhar e enxergar em você uma pessoa inteligente, uma pessoa em que ela pode pegar conselhos ou ter você como referência mesmo de ser uma pessoa fora da média. Então tem alguns padrões, alguns interruptores que eu acredito que você tem que ligar na sua mente, no seu comportamento, para que você vá escalando, vá subindo essa escada degrau por degrau, para que você ganhe esse reconhecimento ali das pessoas e que você efetivamente se torne uma pessoa mais inteligente. Então, acredito que o primeiro ponto aqui que a gente tem que tratar é o seu ambiente. Porque o ambiente em que você está inserido, ele dita muitas coisas na sua vida. Ele dita, muito provavelmente, a religião que você tem. Ele dita, provavelmente, os bens que você tem, qual é o tipo de trabalho que você vai procurar, o tipo de estudo que você vai procurar e se vai procurar estudo. Então, tem aquela máxima. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Ou seja, se as pessoas à sua volta, as pessoas que você convive, elas não estudam no seu dia a dia, não têm hábitos bons como leitura, como praticar exercício físico e assim por diante, acontece que você tende a também não ter esses bons hábitos, já que as pessoas à sua volta não têm. Então, a gente tem que cuidar muito dessas pessoas que são as mais próximas da gente, porque justamente elas vão nos carregar, elas vão nos arrastar para hábitos positivos ou hábitos negativos. E isso está relacionado com qualquer pessoa. Então são as 5 mais próximas. Pode ser seus parentes, pode ser seus amigos, pode ser pessoas que você acompanha em redes sociais. Então você tem que ficar atento a esse círculo, a esse circo em que você está inserido ali. Então eu faço uma divisão ali que eu chamo de padrão intuitivo e padrão crítico de pensamento. O padrão intuitivo é justamente esse em que o seu ambiente vai te controlar. Então, você vai tender a ter as mesmas opiniões parecidas, conhecimentos parecidos com aquelas pessoas que estão à sua volta. Porque isso é intuitivo, você vai adquirindo delas. E você não para questionar essas opiniões, essas coisas que você acaba reproduzindo no seu dia a dia. Porque elas são inseridas em você através do ambiente. É como se fosse a inércia, ela vai te levando e você, sem perceber, acaba repetindo esses padrões. Só que eu considero que você tem que desativar essa chavinha do padrão intuitivo e ligar o padrão crítico de pensamento. O que é isso? É você começar a questionar os seus conhecimentos, os seus hábitos, a profissão que você vai seguir e todas as áreas da sua vida. Você tem que ter esse padrão crítico. Não é simplesmente aceitar as coisas como elas são, é questionar. Elas são assim porque eu quero, elas são assim porque simplesmente estou no piloto automático, eu quero que elas sejam assim no futuro, o que eu posso fazer para mudar? Então é ligar o raciocínio lógico, começar a questionar as coisas à sua volta. Então, por exemplo, a gente tem a gente tende a aceitar respostas e ensinamentos que vêm de autoridade. Por exemplo, se um líder religioso, seu pastor ou padre, ou qualquer líder que seja, ele te der um conhecimento, te falar alguma coisa sobre sua religião, você vai tender a acreditar nele. E isso, normalmente, você nem sequer deixa um filtro. Você simplesmente aceita o que ele falou, sem sequer refletir, sem sequer, por exemplo, buscar o que a Bíblia ou as escrituras ali da sua religião diz. Você simplesmente aceita o que aquela pessoa falou como sendo uma autoridade. Mas a gente tem que aprender, não simplesmente ficar questionando a autoridade, mas passar por esse filtro, entender se o que a pessoa falou faz sentido ou não, se você tem que acatar ou não. Então você tem que ligar esse padrão crítico. Desliga o piloto automático. Começa a viver no padrão crítico de pensamento. Liga essa chavinha na sua mente que isso vai mudar muita coisa pra você. Então, tem 4 interruptores que eu considero aqui que você tem que ligar na sua mente para que você vá escalando esses degraus que eu te falei e vai sendo ali considerado mais inteligente, vai se tornando mais inteligente. O primeiro deles eu chamo de curiosidade.
Então você precisa ser uma pessoa mais curiosa. Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, se você tem filho pequeno aí, ou irmão, ou alguém, algum bebê, alguma criança que convive com você, você percebe que a criança ela tem um instinto natural de ficar perguntando tudo. Por quê? Como? Por que as coisas são assim? Por que eu não posso? Por que eu tenho que desligar a televisão agora? Por que eu não posso brincar na rua? E assim por diante. A criança ela é questionadora. Então, em certo momento, a gente vai sendo podado durante a vida e vai começando a perder esse hábito. Vai perdendo esse instinto de ficar questionando as coisas, porque as pessoas vão nos limitando ao longo da vida. Então, o primeiro ponto aqui é ligar novamente essa curiosidade. Tá diretamente correlacionado com o que eu te falei do padrão crítico. Basicamente, você tem que ser curioso. Por que as coisas funcionam assim? Por que não são diferentes? Curiosidade. Ativa a sua curiosidade para as coisas. Isso vai mudar muita coisa. O segundo ponto é o instinto questionador. É justamente você, por instinto, começar a questionar as coisas. Então, como eu acabei de te falar, quando uma autoridade te fala alguma coisa, quando um amigo te fala alguma coisa, você tem que criar um debate interno na sua cabeça sobre aquela opinião ou sobre aquilo que acabou de acontecer. Entende? Então, na sua cabeça, você vai começar a se questionar. Você vai ter esse instinto questionador. Fica raciocinando, fica memorizando, batendo na sua cabeça com essa informação. Eu sou questionador. Então, você começa a questionar, começa a se perguntar sobre a veracidade, sobre o funcionamento das coisas. Atrelado à curiosidade que eu acabei de te falar. Então, o terceiro ponto, você vai saber buscar respostas. Então, por exemplo, o seu líder religioso ou o seu professor de faculdade, de escola, te passou uma informação. Você fez uma pergunta e ele te respondeu. Você vai considerar aquilo ali como verdade absoluta ou você vai questionar? Ou você vai colocar aquilo ali à prova? E como você vai fazer isso? Tendo outros conhecimentos. Você vai ter que colocar isso numa balança, vai ter que comparar isso com outras ideias. E como você vai ter que fazer isso? Sabendo buscar respostas. Hoje, a gente tem inteligência artificial, a gente tem Google, a gente tem tudo. A gente tem uma base de respostas quase que infinita. Então, eu sou amigo íntimo do ChatGPT. É a minha forma favorita de adquirir conhecimento. Por quê? Porque eu aprendo as coisas e eu tenho sempre um debate com ele. Para entender se aquela opinião faz sentido, quais são os contrapontos, quem já falou alguma coisa semelhante, quem já falou alguma coisa contra, e eu vou tirar a minha conclusão lógica, questionando e entendendo outros pontos de vista. Então você tem que saber buscar resposta. Eu te aconselho ChatGPT, por exemplo, porque ali você vai conseguir extrair dele uma conversa, vai começar a se questionar, e ali você já vai se forçar a escrever, vai se forçar a ter um raciocínio lógico em um pequeno debate ali com o chat. Então, perca o medo da ferramenta. É basicamente um chat ali onde você está conversando com uma pessoa, entre aspas, né? Como se fosse um WhatsApp. Então, se você não conhece ainda, se você não utiliza a ferramenta, baixa no Play Store, ChatGPT, e começa a conversar com ele, começa a se perguntar, começa a questionar as coisas. É uma excelente ferramenta. O quarto ponto é você ampliar o seu leque de conhecimentos. Tá vendo como todas essas coisas se encaixam? Como que você vai ampliar o seu leque de conhecimentos? Sendo curioso, começando a questionar as coisas e buscando respostas. Isso automaticamente vai ampliar o seu leque de conhecimentos. Então você, inicialmente, era uma pessoa muito limitada ali ao seu ambiente, aos assuntos que as pessoas à sua volta conversam e assim por diante. Quando você começa a se questionar sobre as coisas, quando você começa a ver pontos de vistas diferentes, aí você vai no ChatGPT, aí você pergunta sobre essa coisa. Vou te dar um exemplo, o vídeo que eu gravei o passado, eu falava sobre o tempo. Que o tempo, ele não existe, o tempo é uma convenção humana. Então se você olhar para o relógio, por exemplo, ali você vê o ponteiro rotacionando e vai ter ali a contagem de segundos, de minutos e de horas. O que é isso? Ali o ponteiro do relógio está se movimentando e a gente considera aquilo ali como uma passagem do tempo. Mas você concorda que olhando para o relógio, você não está vendo a passagem do tempo, mas sim a movimentação de um ponteiro? De onde a gente tirou que a movimentação de um ponteiro é uma hora, ou um minuto, ou um segundo? Você tem que começar a se questionar sobre essas coisas. Mesmo que isso não... meu Deus, isso não é produtivo pro meu dia a dia. Bota sua mente para pensar. Começa a se questionar sobre as coisas. Exercita o questionamento. E aí você vai começar a
ser mais curioso, questionar mais, buscar respostas e ampliar ali o seu leque de conhecimentos. Então, se você casar essas 4 coisas, você vai, aos poucos, subindo degrau a degrau ali na mente das pessoas, como elas te enxergam. E você vai começar a se tornar uma referência para elas. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa te pergunta, como que eu faço para, por exemplo, formatar um arquivo de um computador? Ela te perguntou. Se você souber a resposta, você vai ajudar ela, você vai ensinar ela, você vai falar para ela como é que faz. Na cabeça dela, você ganhou um ponto. Aí ela vai te perguntar outra coisa. Aí você vai e responde de novo. Você ganhou mais um ponto. Então, conforme você vai ganhando pontos, conforme você vai sabendo respostas, conforme você vai apresentando o seu ponto de vista sobre vários pontos, sobre assuntos variados, na mente da pessoa você vai ganhando ponto. E a cabeça das pessoas funciona dessa forma. Ela tem praticamente um ranking na cabeça dela, mesmo que inconsciente, de quem são as pessoas que têm respostas sobre as coisas. Então, quando você se coloca no topo da cabeça dela, de pessoa que sabe as respostas, pessoas que sabem questionar, pessoa que sabe resolver, pessoa que sabe fazer, você automaticamente se torna uma referência. E ao se tornar uma referência, você é enxergado, as pessoas te veem ali como sendo uma pessoa diferente. Então, basicamente é isso. A mensagem do vídeo é: quer ser mais inteligente? Seja mais curioso, tenha um instinto questionador, saiba buscar respostas, amplie o seu leque de conhecimentos. Então eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Se você gostou da reflexão, quer escutar mais reflexões como essas, quer palpitar algum assunto num próximo vídeo, pode deixar aqui nos comentários também. Se inscreve no canal. Vou deixar aqui na tela o último vídeo que eu postei, que é o vídeo O Tempo Não Existe. Se você tiver curiosidade, clica na tela, assista esse vídeo também, fico por aqui. E é isso, tchau, tchau.